É natural, quando uma força política está acuada, que ela tente medir o tamanho dos seus apoiadores. E é precisamente isso que ele está fazendo agora. Eles fazem uma análise que é muito comum em campanha, que é aquela tal da análise SWOT, que é o que você tem de strengthness, de força, de fraqueza, de oportunidade, de obstáculo no seu caminho. Nesse momento, qual é a força dele? Ele é uma figura política, uma das figuras políticas do populismo brasileiro, que desfruta de uma base de apoiadores cegos, como se fossem de uma seita religiosa. Ele tem esse tipo de apoiador. E ele pode lançar mão desse tipo de apoiador. Ele não é o único, mas ele tem isso. E ele tem isso muito forte, ele está querendo medir até onde vai. Porque muita gente já acordou, né? Vão acordando. É que nem seita religiosa. Tem um tempo que pega, que aquilo está super, o pessoal super empolgado. Depois, conforme o tempo vai passando, que vai vendo que puxou o tapete de um, que não foi tão legal com o outro, que estava mentindo aqui, isso vai se erodindo. E ele está querendo medir o tamanho disso. O que é que ele tem a favor dele? Ele tem a favor dele um dado que saiu agora na pesquisa Abravel, que é a gigantesca desconfiança do brasileiro sobre a limpura do judiciário, e o fato de que esse processo dele, o ministro Alexandre de Moraes está ali como principal alvo, uma pessoa que eles queriam destruir, e é ele que julga. Então, isso é visto pelo lado bolsonarista como uma senhora de uma brecha. Agora ele vai querer fazer o quê? Medir qual é o tamanho do apoio que ele ainda tem na rua. Se este apoio for algo gigantesco, pode ser muito bom para ele. Agora, se ele chama e vai meia dúzia de gato pingado, aí pode ser ruim. A depender da reação das forças de segurança, pode ser bom ou ruim para ele. Se ninguém fizer nada e for meia dúzia de gato pingado e for deixado todo mundo em paz para mostrar que aquela força já não é tão grande, é ruim para o Bolsonaro. Se tiver meia dúzia que aprontar e apanhar a polícia, é bom para o Bolsonaro. Ele está fazendo o jogo da política agora, que é medir, primeiro, qual é o tamanho do apoio que ele ainda tem, e depois, quais são os erros que ele vai ter no campo, que o processa, que ele pode explorar para tentar sair melhor dessa situação. Madeleine, a gente vai fazer o seguinte, vamos lembrar da operação da Polícia Federal na última quinta-feira, né, que aumentou a pressão sobre o bolsonarismo, só que essa operação também pode servir de combustível. Tem um movimento lá no Congresso que a gente tem observado de tentar reduzir os poderes do Supremo Tribunal Federal. A oposição, quer dizer, os deputados, os senadores mais alinhados ao bolsonarismo, né, e ao ex-presidente Bolsonaro, mantém aquele discurso de apoio a ele, de críticas ao Supremo. Esse diálogo conduz também todos esses apoiadores para essa manifestação, né, quer dizer, esse discurso de que há uma perseguição por parte do STF, e sobretudo do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso. Um dos senadores é o Rogério Marinho, ele deu uma entrevista coletiva na semana passada, a gente mostrou ao vivo até no All News segunda edição, no dia da operação. Ele postou também no dia da operação que a ação da PF contra membros do PL e da oposição é mais um ataque à Constituição. Palavras do Marinho, ele disse que é essencial que a sociedade e o Congresso se unam em defesa do reequilíbrio entre os poderes e da retomada da normalidade democrática, contra a excepcionalidade ou as excepcionalidades que atentam à legislação. Foi o que ele postou no Twitter. O Senado já aprovou uma PEC que limita as decisões individuais monocráticas, né, dos ministros do Supremo, naquela ofensiva da oposição, que teve até o apoio do Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado. O texto agora está na Câmara, Thales. Você acredita que pode avançar esse movimento no Congresso Nacional a partir dessa operação? Não. Sendo bem claro, o movimento anti-STF já foi maior no Congresso do que agora. A verdade é que a investigação, ao contrário do que se possa pensar, está diminuindo o apoio, o eventual apoio ao Bolsonaro dentro do Congresso. O presidente do Senado
já falou, já era muito mais a favor de a- diminuir os poderes do STF antes. Agora, ele próprio fica em dúvida se ele vai estar fazendo isso, vai estar ajudando o Bolsonaro e os bolsonaristas. E ele não quer fazer isso. O próprio Arthur Lira também não. Já disse, inclusive, que não quer entrar nessa bola dividida. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se tinha um movimento anti-STF forte, em defesa do corporativismo dos deputados. Ou seja, se for, agora há pouco, o Arthur Lira fez uma defesa, por exemplo, do PL enquanto partido. O PL não fez, acho que o PL, como partido, não teve uma atitude, tal, tal, do PL enquanto partido. Mas, no caso Bolsonaro, ele não defendeu em nenhum momento e não vai defender. E a mesma coisa com o Rodrigo Pacheco. Se, então, nesse momento em que está um embate do Bolsonaro e do bolsonarismo contra o Supremo, aí o comando do Congresso, tanto o Arthur Lira como o Pacheco, tiram o time de campo. E quando eles tiram o time de campo, eles não vão mobilizar o Centrão, que é quem manda no Congresso. Então, o Centrão, você vai ter uma parte ali é, que, que se dá bem com o pessoal bolsonarista, etc. Outra parte não, mas eles não vão botar a mão no fogo pelos bolsonaristas raízes, que esses são mais ou menos um terço do PL. Não são nem maioria dentro do PL. Os bolsonaristas mesmo, dentro do PL, são um terço. O Rogério Marinho está fazendo um jogo de cena. Nem o Rogério Marinho é bolsonarista raiz. E ele já disse isso para alguns senadores. Olha, eu não sou um bolsonarista raiz. Eu não sou como eles. Ele já falou isso para vários senadores. Agora, ele tem que fazer o papel de líder do PL, lá no Senado. Aí ele faz a defesa do PL, o ataque ao STF, tal, 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 mas nos bastidores não vai haver um crescimento do movimento anti-STF neste momento, enquanto o bolsonarismo estiver em embate com o STF. O Congresso não quer ser um aliado do Bolsonaro nesse momento. Está mais para aliado do governo do que do Bolsonaro.